Ok, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite para todo alguém que está assistindo hoje. No tem nesse live ali, Danielson Tavares e Danielson está concorre. Então deixa ele fazer a própria introdução. Essa entrevista ali também ser em crioulo, ao mesmo tempo em inglês, porque sabe que tem o cabo-verdiano na área onde que está concorre, que está pode falar crioulo, não está abrangendo tudo isso. Danielson. Obrigado, Tony. Obrigado por tudo alguém que está assistindo a entrevista hoje. Meu nome é Danielson Tavares. Estou concorrendo para State Representative na setembro, dia 6 de setembro. A State Representative é uma posição que está representando a nossa comunidade na State House, na Estado, que trabalha muito assunto importante para a nossa comunidade, assuntos sobre casas, escola, violência na nossa comunidade, oportunidades para nós jovens. Então, sou concorrendo para trazer nossa experiência. 4 anos aqui trabalhando no Estado, 8 anos na cidade de Boston. Então, nós temos experiência trabalhando no governo local, state também. Então, trazendo experiência nessa particular eleição ali, para não mudar que todo assunto que é importante para a nossa comunidade para frente. Toda a nossa comunidade imigrantes, que nós sabemos na nossa área, na Dorchester, Roxbury, tem sua família que também de outro país. Então, nós pedimos apoio para as eleições, para poder mudar a nossa comunidade para frente, para não trabalhar em tudo que é assunto que é importante para nós, para não fazer progresso. Esse é um problema que a gente tem na nossa comunidade, tudo que é assunto ali que nós fala é problema de antigo. Então, está no tempo para começar a se muda que esse problema ali para frente. Ótimo. Uma das coisas que por acaso, gosta de que vou decidir concorre e que algo que sempre me fala com a comunidade, principalmente aquela comunidade imigrante que deve estar envolvido, que com alguém que contribui problemas, com alguém que participou, sabe, tá entendeu sobre qual que é os problemas na comunidade que está representando melhor, sabe? Para modo tem aquela variedade de alguém de representativo naquela área ali. So we also want to do a part of this. We're going to do it in English, so that way we understand there's a lot of people also in your area that don't understand Creole and they want to understand. So just talk a little bit about in English what are you doing, what are you running for, so that way people can kind of be aware of what are you doing. Yeah, so we're running for the state representative position. It covers Dorchester, Roxbury. I've lived in this community for 36 years, my entire life. Son of immigrants who came over from Cape Verde. I was born in Praia, came to this country when I was 2. Started my career in the Boston public school systems. Attended Nativity Prep, which is the Jesuit middle school, Thayer Academy, a private high school. Went on to graduate from UMass Amherst, a public university, and Boston University for my master's. As I mentioned, I'm someone who's from the community, who understands a lot of the issues. I come home to the issues, whether it's violence or housing or our infrastructure. I've worked in the government for a long time, 4 years at the state, 8 years at the city. I was the chief diversity officer for the city of Boston, so I oversaw 18,000 employees that work for the city, looking to create more opportunities for people who come from impoverished communities, looking to get more women and people of color in leadership positions, but not just city government. Worked a lot with our private sector to create new opportunities for individuals from our communities. Worked largely with our reentry community, making sure that our returning citizens have opportunities, whether that's the building trades or other industries. Over 500 people placed into those different industries with quarry backgrounds. So looking to see how can we reform some of our laws around quarries. How do we work on affordable housing, which is a huge issue in our communities? How do we work to improve quality schools? Work on the issues of mental health and substance abuse, because as we know, Melania Cass is not just the brunt of attention, but we have a lot of issues with drug addiction in our own communities. And I know many of us have family members who struggle with addiction, whether it's drug or alcohol addiction. So that's why I'm running, to make progress on all of these issues. As I mentioned, I'm someone who's from the community. I understand the issues. I also understand, more importantly, how to get them done. And that's what this race is about. It's about electing the strongest representation we can have in terms of making sure the dollars are coming home, that we're legislating priorities of our communities,
and also that we're delivering the constituent services that people count on a day-to-day, the issues that impact that quality of life here in Dorchester, Roxbury. So we'd love to have everyone's support on this, on tuning into this live, and I look forward to continuing the dialogue. Nice. We can see that you have a rich background. You have the experience to help the community. That's really great. So não tá voltando a crioulo tudo isso. Falando pouco sobre o plano, não sabe onde eu falo pouquinho sobre que lá, mas fala hoje na próprio website que vou mostrar que lá vou mostrar planos que é sobre affordable housing, quality education. Talvez não está focando naqueles dois lá, principalmente affordable housing, education, que é parte que é importante para todo cabo-verdiano, que está não só na área de Massachusetts, mas talvez na própria área. Falando sobre que os dois planos que vou ter lá. A hora que você fala de casas, tem um monte de coisa que não pode fazer para nos ajudar nossa comunidade. Cidade com estado tem chão na nossa comunidade que não pode fazer como for development, para não fazer affordable housing. Então, uma coisa que tenta fazer é mais dinheiro para affordable housing, para não hoje assim não criar mais casas na nossa comunidade. Um fio que tem que acontecer. A hora que nós construir um prédio novo, que esse prédio pode ser, tem milhões de dólares para não fazer esse prédio, não tem que hoje assim não conseguir hoje, mas se nosso business que tem de Dorchester, Roxbury, tem que estar na nossa daquele projeto. Do tem show, gente na nossa comunidade que está fazendo construção, do tem que tentar hoje assim por mais gente de comunidade para construir aqueles novos prédios que nós está fazendo. Como que lá milhões de dólares que a comunidade está perdendo. Outra coisa, não tem que tentar hoje assim, hora que não faz aquelas casas, se não conseguir hoje gente de comunidade dentro das casas que nós está fazendo. Que está fazendo bom se nós está fazendo prédio novo, mas gente de nossa comunidade que está as casas. Então não tem que fazer melhor trabalho com o governo. Por não hoje assim não tá comunicar com a nossa comunidade a hora que nós fazer esse projeto, por não hoje se não tá dar informação melhor, se alguém na nossa comunidade que tá fala inglês, então acho que tá sabe de que é oportunidade, então não tem que fazer melhor trabalho para comunicar com a nossa comunidade, não só a comunidade cabo-verdiana, pode ser Haitian ou espanhol ou vietnamita ou qualquer, mas não tem que fazer melhor trabalho como governo, para não crescer que esse dinheiro que não está falando affordable housing. Não tem que ajudar gente que quer comprar casa. A cidade tem um programa, First Time Home Buyers Program, mas aquela que chega, não tem que crescer dinheiro com o Estado, para não trabalhar com o Estado e com a cidade, também com o nosso Federal Delegation, para não todo assim, não tem que crescer aquele dinheiro. Para mais programa, para nós donos de casa, para poder comprar casa. Para nós gens grandes que têm problema com casas que está Mr. Repair, mora minha tia que está tenta comprar casa, transmoradia, de fazer o programa com a cidade que está ajudar com os repair, mas do mês tem mais, então é aquilo que nós sabemos lutar, para não dizer que nossa comunidade recebe dinheiro que não deve receber, já chega tempo próprio, já passa tempo. Nossa comunidade não está pagando nosso tax, mora toda a comunidade. Nós é importante na cidade de Boston. Então, é aquele respeito para dar nossa comunidade. Para não achar de nós. Então, é aquele que se luta a pele. Hora que é bem education. Boston tem que as melhores escolas na América inteira. Mas tu tem que hoje se tu está com pouca escola na nossa comunidade, na Dorchester, Roxbury, tu tem problema com a nossa escola. Escolas que têm mais investimento para não fazer novo building, mais investments para nós teachers, mais crioulos, mais espanhol. A maioria de nossos estudantes é estudantes imigrantes. Então, eu tenho que hoje assim não quer ser que esses professores que esta educators of color do semestre fazer novas escolas na nossa comunidade e no semestre tenta
mais oportunidade para os jovens, oportunidade para arranjar trabalho, de não saber que todo menino que está no colégio. Então, o que os alunos têm que fazer é tentar pôr meninos que estão no colégio num caminho que está arranjando bom trabalho, pode ser melhorar essas vidas. Então, eu tenho que ter oportunidade nas eleições ali. Essa eleição que nos escolhe novo governor, novo district attorney, novo attorney general. Então, uma boa oportunidade para mudar esse assunto ali para frente. Ok. Por exemplo, naquela affordable housing, tem algum recursos que é de educação, por exemplo, para qualquer, vamos dizer nesse momento, pode falar calvariano, mas qualquer pessoa pode acha que ele tem maior educação sobre que esse programa que nós temos, para poder saber, ok, exatamente onde que está aí, para poder ter aquela affordable housing. Yeah, não respondendo aquilo em inglês, mas when it comes to affordable housing, there's a few issues. The first issue is that as government, we do a very bad job of getting information to the hands of our residents. Government is good at creating initiatives. It's not good at being the drivers to make sure that people have access to those information. So one thing I want to do as a state representative is support and fund more community-based organizations that can actually take people through these processes. Whether you're Cape Verdean or Haitian or Vietnamese or wherever background you may come from, there should be somewhere local in your neighborhood where you can turn to say, hey, listen, I'm looking for affordable housing. A, how do I find it? B, how do I fill out the right paperwork so that I can begin to move the process forward? Because as you know, in government, you're missing one document, game over. You're stuck forever. There should be somewhere you could turn to find work, right? There should be somewhere you can go to for almost any issue we care about to figure out how do we do senior repairs, how do we do home repairs, what's the information in the first-time home buyers program, when we're looking for ESL programs for our communities, right? And so what we need to do is fund community-based organizations that can actually do this work, that can take our communities through the different processes, say, hey, here's where the resources lie. Because there are resources out there, except we're not accustomed to navigating those processes. So that's one thing I'm big on and something I hope to bring to the table as a community, as a state representative, is bringing those informations into the hands of our residents so we're actually able to take advantage of some of these opportunities that we've been missing out on for so long. Whether that's taking advantage of a city or state-owned contract, that many of our communities are not accustomed to getting 1% of city and state-owned contracts go to minority and women-owned businesses. That means almost 0% is going to Cape Verdean owned businesses, right? We need to get those numbers up. So we need to teach our community how to certify as minority-owned businesses, how to certify as women-owned businesses. When are the bids becoming available? How do you apply to them, right? There's a whole lot of education that we need to do when it comes to this space. And that's what I bring to the table. I bring understanding how the state operates, understanding how the city operates. I've worked with our federal partners. I've gotten legislation passed. I've managed millions and millions and millions of dollars of budget. I've helped people build homes. Over 3,000 people hired in the city of Boston, over 500 hired in our building industries. I've done all the work. And so I understand how to actually move these issues forward, but also when to hold the city accountable, because we need a strong representation, a strong representative that's going to play ball with the city and work hand in hand with them as partners, but also call them out when we need to. And so that's how we move these issues forward. Okay. So this is one of the questions which I asked because I know I've been involved with politics too many years. My major is political science in Utah. Even in Utah, I've seen those communities that have the same problems, which they don't have the knowledge where to go and get that information, and that's very important, what you're talking about, to get the knowledge for them to. And then you pointed out something that is very important. One wrong paperwork is done, is game over. You kind of have to start all over again. Thank goodness I've never been to that position, but I've seen many of those communities. Most of them were Spanish, the Hispanic community, a lot of Mexicans and stuff like that. So it's good to know. So just kind of. I think I'm going to go a little bit in your public safety, because I know this is one of the issues in the community that they have in there. Even today, I was having a meeting with a few people in CVDH where we're talking about
we have a lot of our kids, the parents, they don't really focus on their education, and most of them end up being in jail and prison when they turn 18, 19. And that's like a big problem that we need to kind of, let them know really early. Education is important. You need to follow up with this, you need to, the parents really needs to be involved in that. Yeah. How can you pass that even to the parents, also to this new generation, that education is very, very important um, on that point? Yeah, I think a little bit about my experience when I came. I came to this country when I was 2 years old, but when I was growing up, my parents weren't around a lot to keep an eye on me, right? And that's because my dad was working 3 jobs. My mother was working 2 jobs to put food on the table for our family. And so we know that there are a lot of families in the same situation. And so there's a lot of things we need to do. We need to be able to provide more support for families, increase access to youth opportunities so our youth are engaged in different activities and they're keeping busy. Create opportunities for employment for our youth. Half the city jobs for our youth went unfilled this year. I've never seen that before. There's a disconnect there, meaning there's some opportunities available, but once again, it's not getting into the hands of the members of the community that it needs to get to. Um, and so we need to look at legislation, right? How do we raise the minimum age to purchase a firearm? I know there's been conversations about moving the age from 18 to 21 years old. How do we continue to ban large capacity magazines that can shoot rapid rounds of fire for absolutely no need, right? And so there's a whole lot we need to do there in terms of education. I think that's where it all starts. I know we have a large community that comes here and doesn't speak English as a first language. We need to figure out how do we continue to support ESL programs. There are a lot of nonprofits doing the work around providing English as a second language opportunities and learning. We need to expand those opportunities. We need to get kids into school at a younger age. So we'd love to see universal pre-K become a reality. We've got to help parents with the child care costs, so parents are making the decision whether they're staying home or going to or making money, because I know that's a real conversation. I met a woman at the door the other day. She has twins, and she told me she had to quit her job to stay home with the kids because if she worked full time, all the money would go to child care anyways. And so she made a decision to stay at home and take care of the kids. And we've got to help parents who are in that situation, so we're not creating single family households. And so, as I mentioned, there's a lot we need to do, creating more opportunity for our youth, working on mental health and substance abuse, because that's a real issue, working on drug addiction, so we don't have needles in the parks and our kids have safe spaces to play. I know Clifford Park, we have a lot of programs that run out of there, Ronan Park. A lot of kids use those facilities. And it's dangerous, right, when we have those situations where they can't use those facilities and can't use those facilities. But at the same time, we also need to hold members of the community accountable when they violate these laws, right? I'm all about second chances and creating opportunities for people who have done their time and come back to the community. We absolutely want to be a resource for those folks so that they can move forward with their lives. But sometimes we have to hold people accountable because if you're out there continuing to make the same mistakes over and over and over again, it's the community you're putting in danger, right? And I've heard a lot of concerns at the doors around our elders and our parents around public safety. So we've got to work hand in hand to create opportunities for kids who are looking for things to do, provide resources for families who are looking for programs that they can take advantage of, and also hold people accountable when they violate those laws. Because at the end of the day, there's got to be a balance between protecting our communities and offering opportunities for those who are looking for them. Das coisas que, por exemplo, a mim tá vive na Flórida, ok? So, mas nesse verão ali tem a oportunidade de ir para Boston quase toda semana, todo mês tem parado na Boston, Rhode Island, tinha comunidade. Então hoje é tinha jovens, às vezes aquela informação que eles têm, que essa fica uau, nunca sabia sobre aquilo, ainda falar sobre uma coisa, nunca sabia sobre aquela aí, pode ter uma oportunidade naquela. E alguns jovens que têm falado, que têm dado algum conselho, não é? Eles têm chamados, obrigado, nunca sabia sobre aquela, gostam de ter um novo trabalho, como inspirando sobre aquela. E acho que, como tem aquela experiência naquela comunidade, acho
mesmo cabo-verdianos, não só outros pessoas de outras raças, eles podem ter um bom representativo como o Bo, que tem tido experiência, que pode ajudar tem várias experiências e que ele é muito bom. O último passou para no cabo falando que área que tudo é única se pode votar, que dia que é voto, mora que boa campanha se também nesse momento ali. A campanha estava bom, de nos cria força, tudo vizinhos que se fala com ele, que se apoia nas campanhas. Dia de voto é dia 6 de setembro, então está para early voting. Early voting começa dia 27 de agosto. Dia 27 de agosto para dia 6. Dia 6 é dia grande, mas você pode começar a votar dia 27. Se você pedir bilhete na correio, você pode começar a votar. Se alguém receber esses bilhetes na correio, lá na casa, você pode começar a votar. Se você pedir bilhete, mas você receber, você pode votar no dia da eleição. Aquela que tem problema. Então, você sente força nesse momento ali. Nessa quarta acaba com as campanhas ali, falta menos que 3 semanas. Então, esse tempo para aquele alguém que quer ajuda nas campanhas, pode chamar no telefone, ou chamar na oficina, na office, na Bowling Street, pegado com essas áreas. Então, não está todo dia, dentro de 10 horas, 8 horas, não tipo está achando lá. Pode fazer chamadas, falar com famílias ou com vizinhos que conhecem na comunidade, para falar sobre nossa campanha. Todo apoio te ajuda, todo voto te conta nas eleições ali. É uma eleição muito grande, muito importante para a nossa comunidade. Para não ter um representante que conhece nos assuntos, que anda nas ruas, que já tem experiência no governo, para não tentar mudar esse assunto ali para frente. Moda infra. De não ter seu tempo de espera nós vezes. Nós é importante comunidade na cidade de Boston, no Massachusetts inteiro. Tudo alguém está jogando nosso apoio para toda eleição que se acontecer. Governo, a governor, district attorney, tudo campanha de toda eleição se pede nosso apoio. Então, é para nós saber a força que não tem. Força que não tem é para não fazer as decisões ali, para não escolher quem é que está representando a nossa comunidade. Então, se pede tudo alguém das peças entrevista ali para nos apoio, para não poder ganhar dia 6 de setembro. Ótimo. Te agradeço, tio, para a boa presença. Ali, nós podemos ir na seu website também. Nós podemos achar qualquer informação que nos mestre. Você concorda para Dorchester, Suffolk District, 50th Suffolk District, em Roxbury. So, nós podemos ir lá e nós ouvimos dia 6 de outubro, não é? O dia que tem voto mais importante, nós podemos votar mais cedo, no dia 27 de agosto, assim, certo? E ainda se carregar alguém tem pergunta sobre onde é que esta vota, nós podemos chamar diretamente. O número é 857-919-5586. Eu te dava informação onde você vota. Se você cidadão, você se registrar para votar, você pode chamar, te trazer uma forma que não te preencher, não te entregar bem na cidade, ou você pode ir na City of Boston website, você fazer a aplicação lá. O último dia para registrar para votar é dia 27 de agosto. Ótimo. Muito obrigado, Danielson. Eu fico agradecido por participar e bem-vindo na Civilidade, por ter nosso apoio sempre. E não está hoje, não está seguindo a campanha e não está passa mais informação também na nossa página de Civilidade. Nós podemos ir na nossa página, no site, toda a informação. Não pode ir lá por acaso, toda a informação que nos mestre. Muito obrigado por a presença hoje. Um bom dia, Babão. Obrigado. Ok? Tá bom. Okay. Tchau, tchau.